Shalom, shalom a todos. Eu me chamo Sara, eu faço parte da tropa de elite de Jesus e nessa vibe dessa canção eu quero iniciar a ministração de hoje, né, dizendo e afirmando para todos vocês que, né, sim, Deus é um bom, bom Pai. Amém? Glória a Deus por isso, né? Então, eu estava conversando com o Senhor sobre o que ele queria falar, né, para nós. A gente vem de algumas ministrações onde o Senhor está levando a gente para aprofundamento, né, para aquilo que desde sempre ele vem falado, mas a gente esquece. Nós somos humanos, né? A gente tem uma memória bem curta e a gente acaba esquecendo, mas ele vem, né, docemente ele vem nos lembrando dos fundamentos dele, e hoje o Senhor quer falar conosco sobre um dos valores dele. Esse, eu acredito que seja um dos mais conhecidos, e a gente vê essa frase estampada em muitos lugares, em camisetas, em placas, na internet, em muitos lugares, e até em traseira de caminhão a gente vê, que é a frase que diz que Deus é bom. E eu estava buscando, né? Eu gosto sempre de buscar. Quando eu faço as ministrações, eu gosto de buscar sobre o significado da palavra. E no dicionário português, essa palavra bom, ela diz que é de quem tem a qualidade, de quem tem a alma nobre e generosa. Ele é naturalmente inclinado a fazer o bem, benevolência, benignidade, que gosta de fazer o bem, que demonstra afeto, de natureza feliz e favorável. Então, a gente pode colocar esse adjetivo agora discriminando a Deus. Então, Deus, ele é nobre e generoso, ele é naturalmente inclinado a fazer o bem, benevolente, ele gosta de fazer o bem, ele demonstra afeto e ele é feliz e favorável a nós. Aleluia, glória a Deus, né? A gente sabe disso, nós somos ensinados até mesmo antes da gente virar crente que Deus é bom. E lá em Salmos 34, do 7 ao 13, ele vai falar assim: Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Aqui ele nos traz, esse salmo nos traz para a gente provar do Senhor. Como que a gente prova de alguma coisa? Estando perto, a gente precisa colocar na boca para provar, né? Então a gente precisa de estar perto dele, próximo dele. No Salmo 103, do 1 ao 4, ele vai falar assim: Bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Nós que temos a memória curta, não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Assim como a Fábio orou antes, que a gente vive o nosso dia a dia de uma forma que a gente esquece rapidamente de todas as bênçãos que o Senhor nos traz. E é Ele que perdoa todos os seus pecados, continuando o Salmo, e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. O Senhor, Ele nos resgatou da sepultura, da morte, e Ele nos coroa de bondade e compaixão. Isso é extraordinário, né? No Salmo 103, do 8 ao 13, ele fala assim, ó: Senhor, Ele é compassivo e misericordioso. Ele é muito paciente, glória a Deus por isso, e cheio de amor. Ele não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Ele não é como mulher que fica ressentida para sempre. Em nome de Jesus, nós somos assim, né? Ele não nos trata conforme os nossos pecados. Meu Deus, obrigada por isso, Senhor. Nem nos retribui conforme as nossas iniquidades, que mesmo sabendo que não pode fazer, a gente vai lá e faz. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Esses salmos são lindos. Então a gente sabe que Deus é bom, a gente sabe que isso é um valor dele, e isso quer dizer que é da natureza dele
ser bom. Dizer que Deus é bom significa que Deus sempre age de acordo com o que é certo, com o que é verdadeiro e bom. A bondade faz parte da natureza de Deus e ele não pode contradizer a sua natureza. Deus é o padrão de tudo que é bom. E todos que se aproximam dele tornam-se bons também. Agem de acordo com o que é certo e verdadeiro, não com uma régua humana, mas na régua celestial. Tem alguns versículos hoje, tá, meus amores? Então a gente eu vou ler alguns aqui para vocês. 1 João 1, 5, 7 fala assim: Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Hebreus 11, 6 vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, a partir do momento que a gente se aproxima dele, que a gente deixa ele se aproximar de nós, as trevas que há em nós, elas fogem. É assim que deve ser. Então, diante desses versículos, né, dessas afirmações, a gente viu várias formas como Deus é bom. Mas será mesmo que Deus é bom? Será mesmo que Deus é bom para mim? Será que ele é bom para você? Talvez ele seja para uns e não para outros. As escrituras dizem que Deus não faz distinção de pessoas. E ela nos ensina, inclusive, a não fazermos, que a gente também não deve fazer essa distinção, né? Mas então, será que nós temos essa convicção firmada no nosso coração? Olha para dentro de você e responda para você mesmo. Se essa afirmação que Deus é bom é forte o suficiente. Se é forte o suficiente para você crer. Crer no milagre, naquele milagre que você está esperando há tanto tempo. Crer que Deus quer mudar a sua situação, que Deus realmente ele é bom para ti. Será que você consegue ver isso quando ninguém está te olhando? Quando ninguém está perto de ti? Quando tu não precisa, quando você tira aquela máscara? Será que você consegue articular que Deus é bom para ti? Às vezes a gente pode entender errado essa afirmação de que Deus é bom e achar que conosco nunca vai acontecer coisas ruins. Eu aceitei Jesus, ele é o dono de tudo, ele é o rei dos reis. Sim, ele é tudo isso. Mas a gente pode olhar ao nosso redor, o mundo como está hoje. Vamos para as Escrituras? Lá em João 16:33 vai falar que eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Tiago 1, 2, 4 vai falar: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam, olha só, coloquem no luminoso essa palavra brilhando, maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então vamos, né? Espera aí, Deus é bom, mas ainda assim eu posso sofrer nesse mundo? Nem vamos falar aqui, né, de fome, de doença, de guerra, de maldade absurda que a gente cada vez mais tem alcance, tem conhecimento. A gente, né, vamos se focar hoje em nós e olhar para dentro de cada um de nós. A resposta é sim. É bom, é bem possível que em algum momento da minha vida, da tua vida, da sua caminhada cristã, você tenha aflições. Por quê? Porque o mundo jaz do maligno. E este ele vai fazer de tudo para te ver desistir. Não só você desistir, mas todos que estão à tua volta desistir junto contigo. Sendo assim,
Não significa que eu devo me conformar, então, com a aflição. Muito pelo contrário. Nós devemos lutar contra isso, mas com a arma correta e contra o inimigo correto. As Escrituras dizem que a gente não deve se conformar com as coisas desse mundo. Somos parte de um exército. Quando Deus nos chama, quando nós, enfim, né, aceitamos, ou como você fala, enfim, você conhece, como você achar melhor falar, nós entramos para um exército. E um exército, ele está sempre em batalha. Em Lucas 24:7, ele vai dizer assim: ó, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Vocês acham que Jesus tinha algum defeito, algum pecado? A gente sabe que não, né? Nas Escrituras a gente encontra alguns homens de fé que passaram por provações para serem provados e serem aprovados. E com Jesus não foi diferente. Lá em Isaías ele vai falar assim, 53:10 ele vai falar, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Jesus, ele é nosso irmão mais velho, né? Então a gente tem ele como nosso exemplo. A gente só precisa identificar se essa aflição que nós estamos passando, se essa provação que não tem fim, a gente está passando por algum tipo de processo, ou será que é algo que eu estou lutando contra Deus? Ou ainda é algo que eu preciso converter dentro de mim? Ou será que é parte de um propósito maior? Se nós cremos que Deus é bom, a gente entende quando as Escrituras afirmam que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, até o que é mal, até o que é ruim, até uma aflição, até uma provação, coopera para o meu bem. Porque eu digo, né, eu entendo que eu amo a Deus. Então, esse versículo é para mim. Se de alguma forma eu ainda não tenho esse valor como algo absoluto em mim, esse modo de ver a Deus, como a gente pode chamar esse filtro ou essa lente, ela vai afetar a minha vida, ela vai afetar o que eu penso, como eu penso, o que eu digo, o, o que eu faço e também o fruto das minhas ações. O fruto que as minhas ações geram, o fruto que a minha vida gera. Os valores que nós temos, elas determinam os filtros que nós vamos usar para ver e reagir a tudo ao nosso redor. Os valores eles são como sementes, que quando nós plantamos, elas dão árvores boas ou árvores ruins. Vou dar um exemplo para vocês. Eu, como cristã, eu não devo concordar com o aborto. Isso já deveria ser algo certo para mim, né? Para mim, para a noiva de Cristo, para os cristãos, né? Em nenhuma hipótese, não é mesmo? Porque é completamente contrária à natureza do Senhor, é completamente contrária a Deus. Deus é um Deus de vida, é um Deus de milagres, e isso já deveria ser o suficiente para a gente crer e manifestar esse entendimento e opinião sobre o aborto. E como eu sei que a árvore é boa ou ruim? Pelos frutos.
Eu posso ser, sim, um cristão que acredita que talvez o aborto seja necessário para o estupro, ou talvez o aborto seja necessário para, sei lá, um contraceptivo. Mas eu não vou me estender nesse assunto, porque esse assunto talvez seja para uma próxima ministração. Mas algo que me mostra, né, se essa semente que eu tenho plantado, se ela é de vida, se ela é de acordo com o valor de Deus, com os valores de Deus, então o fruto dessa semente é vida. Agora, se essa semente que eu tenho plantado, ela não é de acordo com a vontade de Deus, ela gera morte. Algo excelente que nós podemos identificar se os frutos são bons ou ruins é o fruto do Espírito Santo. Se as nossas ações, né, os nossos pensamentos, as nossas reações, elas estão fechando com as características do fruto, ok, tudo certo. Mas agora, se elas não estão de acordo, há algo ainda que eu preciso transformar. Algo que eu ainda estou fazendo, ou ainda que eu estou reagindo, ou ainda que eu estou pensando, que não está de acordo com o Senhor. Veja só. O que eu sinto se torna um pensamento. E o meu pensamento determina o que eu falo e, consequentemente, o que eu falo. Então, por isso as escrituras falam, né, que a gente precisa guardar o nosso coração. Por isso que se diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, identifique como está o seu coração. O que tem jorrado dele? As escrituras dizem que não, do mesmo lugar não pode jorrar água doce e água amarga. Então, as escrituras, elas nos ensinam muito, a gente precisa prestar atenção nelas. Deixa eu ainda te dar um outro exemplo sobre isso. Sobre, né, Deus é bom, certo? Mas eu ainda fujo da presença dele. Eu tenho medo dele, medo de punição, não abro os meus sentimentos para ele, medo de ser condenada ou julgada. Isso ainda mostra que algo de errado não está certo. Em Tiago 1, 12, 18, ele vai falar assim, ó, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, eu estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, deu à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar, não se deixem enganar próprio. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Quando eu vi esse versículo depois, eu pensei, meu, eu só podia ter falado esse versículo e acabado a reunião, já está resumido tudo que eu falei. E glória a Deus, né? Então, Deus, sim, Ele é um bom Pai. Ele é por você, Ele é por mim, Ele é por você. Ele escolheu enviar Jesus e nos libertar dos nossos pecados. A bondade de Deus, ela é extravagante, ela é imensurável. Nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram tudo que Deus tem preparado para nós. E à medida que a gente renova a nossa mente com esse valor, é possível, a gente consegue identificar e substituir valores antigos que afetavam o meu ou o seu relacionamento com Deus. E à medida que eu me relaciono com o Senhor, meu nível de fé ele aumenta, a minha esperança naquilo que Deus tem para mim, ela cresce. E a expectativa que tinha antes de que talvez ele não se importa tanto assim comigo, Deus não se importa tanto assim comigo, que ele é ausente, ela muda. Essa expectativa ela muda, porque se eu tenho o valor de que Deus é bom, isso firmado em mim,
absoluto em mim, os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas ações e o fruto da minha vida, ela vai partir a partir desse valor. Então, o Senhor, ele está te chamando para renovar o valor de que Deus é bom. Mesmo se o que está acontecendo na tua vida agora, aos teus olhos, aos olhos do mundo, não seja tão bom. Mesmo se agora você está sofrendo, está passando por alguma situação difícil, eu não sei. Mas Deus não deixou de ser bom, porque Ele não muda. Deus é bom, creia. Renove a sua mente com esse valor. Renove a sua mente com essa esperança, para que então, a partir daí, a partir desse novo pilar, todas as demais coisas sejam acrescentadas. Amém?